Gênesis capítulo 8 e versículo 1, diz assim a palavra do Senhor, o nosso Deus: lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estava na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Apenas esse texto, para que nós caminhemos no entendimento da palavra de Deus. Eu quero que você repita comigo estas sentenças, dizendo assim: lembrou-se Deus de Noé e fez soprar um vento. Amém, queridos? Glória a Deus. Preste bastante atenção nesse segundo texto, nessa versão que eu tenho aqui comigo. Isaías, capítulo 46, e versículo 10, que diz assim: já há muito tempo venho anunciando a vocês o que vai acontecer no futuro, e agora eu prometo, tudo o que planejei acontecerá. Vou cumprir toda a minha vontade. Tudo o que planejei acontecerá. Vou cumprir a minha vontade. Olha, com um sorriso nos seus lábios, fale para a pessoa que está do seu lado, dizendo assim: o Pai manda te dizer. Tudo o que Ele planejou a seu respeito acontecerá. Ele irá cumprir sua soberana vontade. Amém, queridos? Ele irá cumprir a soberana vontade dele, do Eterno que se assenta sobre o trono. Aleluia! Queridos, existe uma vontade no coração de Deus, revelada para nós, revelada a nós nas Escrituras, um plano perfeito que vem se desenrolando na história, através da história, independentemente das oposições. Entenda que Deus elaborou este plano perfeito. Seu Filho, Jesus Cristo, executou este plano perfeito, de modo que Ele, ao executar este plano na cruz do Calvário, disse: está consumado, está feito. E o Espírito Santo de Deus está aplicando esse plano nos nossos corações. Guarde isso. Existe uma vontade soberana de Deus, o Senhor, no coração dele. A vontade dele está se desenrolando desde que o mundo é mundo, desde que começou. Antes que houvesse luz do dia, o Senhor, Ele é o Senhor, o nosso Deus. E de lá para cá, Ele vem executando o seu plano, o plano que Deus, o Pai, Ele elaborou, o plano que Jesus, o Filho, executou na cruz do Calvário, e o plano que o Espírito Santo de Deus, que está pairando sobre a terra, vem aplicando nos corações. Então entenda que tem uma vontade perfeita, uma vontade agradável no coração do nosso Pai, no coração do nosso Pai, e Ele cumpre, e Ele cumprirá essa vontade do coração dele, independentemente das oposições. Pode se levantar muralha, pode se levantar gigante, pode se levantar os leões com toda a sua fúria, pode se levantar perseguições de qualquer natureza, pode se levantar calúnias, pode se levantar enfermidades. O plano de Deus, ele se cumpre na nossa vida, independentemente dessas oposições, desses enfrentamentos, desses obstáculos que aparecem de frente o povo de Deus. E essa verdade, ela precisa inspirar no nosso coração temor, mas também esperança. Precisa inspirar em nós temor e esperança. Por quê? Jesus Cristo, Ele é digno de abrir o livro escrito por Deus e cumprir tudo o que está escrito dentro desse livro. Lá em Apocalipse capítulo 5, se você ler do versículo 1 até o 14, João, o apóstolo, ele tem uma visão, ele está chorando na frente do trono. Por quê? O Pai está sentado, e o Pai tem um livro escrito, naquele formato antigo dos livros daquela época, aqueles rolos, aqueles pergaminhos. Naquela época não havia um livro impresso como nós temos hoje. Então, para que João entendesse, ficasse didático, o livro era um rolo escrito por Deus o Pai. Deus escreveu os mistérios ali dentro daquele rolo a respeito dos seus filhos, a respeito da humanidade. E agora o Pai está sentado no trono segurando este livro. E um arauto se levanta ali, dizendo: quem é digno de abrir o livro, de desatar os selos?
E ninguém se apresentava, não havia anjo, não havia nenhum dos anjos, não havia nenhum dos santos, nenhum dos anciãos se apresentava ali para abrir aquele livro, rasgar aqueles selos, olhar para dentro daquele livro. O que será que está escrito ali dentro? Quais são os decretos de Deus a respeito da sua família? Mas nesse momento, João, que está chorando, ele agora está olhando para o trono, entendendo que precisa se apresentar alguém ali. Mas esse alguém, essa pessoa, esse ser que vai se apresentar diante do trono, para abrir aquele livro, ele precisa ser digno. Como assim, pastor? Ele precisa ter poder suficiente para abrir o livro, ler o livro e cumprir tudo que está lá dentro. Então o ser que vai tomar este livro nas mãos e vai rasgar estes selos, desatar esses selos, ele precisa ser digno de abrir estes selos, de abrir este livro. Ele precisa ter poder suficiente para executar. E é nesse momento que, enquanto João está chorando, o anjo bate assim, dá um tapinha no ombro dele e fala assim: não chore, não chora, eis aí o Cordeiro de Deus, eis aí, ele venceu a morte, ele venceu o inferno, ele é digno. Então Jesus se apresenta na frente do Pai, ele pega com autoridade e muito respeito aquele livro da mão do Pai, e ele rasga os selos, ele lê o conteúdo do livro. Por quê? Porque ele tem poder suficiente para cumprir cada uma das palavras que o Pai escreveu sobre a sua família. Aleluia, queridos. Observe isso. Por que traz temor no nosso coração? Porque ele é digno de cumprir as sentenças ali do livro. Ele é digno para pegar os pecadores e jogar no inferno. Ele é digno para cumprir as sentenças, as punições que estão ali no livro, para ser derramadas sobre a terra no fim de todas as coisas. Isso traz para nós um grande temor, mas traz para a família uma grande esperança. Para aqueles que não têm Jesus Cristo, como diz o apóstolo Paulo, esse momento é um momento de pavor, de tremor, de temor, porque eles sabem que Jesus é o leão da tribo de Judá, e ele pode cumprir os decretos do Pai a seu respeito, e condená-los à perdição eterna. Mas para aqueles que estão dentro da arca, para aqueles que estão junto com o Senhor Jesus, salvos em Cristo, traz para nós uma grande esperança e uma grande consolação, porque ele é poderoso para elevar aqueles que ele comprou à posição de reis e sacerdote, para que eles venham a reinar em vida. Aleluia, queridos. Jesus é poderoso para cumprir cada um dos sonhos do Pai escritos a teu respeito na eternidade. Você entende isso, Filadélfia? Isso é poderoso demais. Por quê? Jesus tem poder. E não, independentemente do que se levantou aí na tua frente essa semana, se é gigante, se é leão, se é muralha, se é Jericó, ele é poderoso. O Pai escreveu esses decretos, e Jesus é poderoso para cumprir cada um deles na tua vida, independentemente da provação daquilo que está à sua frente. E quando nós falamos de reinado, é a vontade de Deus que você assuma o seu lugar no reino de Deus, e o que ele anunciou se cumpra na sua vida. Isaías capítulo 43, o versículo 11 e o versículo 13 diz assim: eu sou o Senhor, fora de mim não há Salvador, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Algumas traduções elas dizem assim: agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? E é sobre esse agir soberano do nosso Deus, é sobre esse agir do Cristo que nos salvou. Ele mesmo diz, na continuidade ali do texto de Apocalipse, ele mesmo declara a respeito de si mesmo que ele é digno. Por quê? Porque ele comprou para si povos, línguas, tribos, nações. Ele comprou para si com o seu sangue poderoso, para os elevar na posição de reis e sacerdotes. E a nosso respeito ele diz: e reinarão com ele para todo o sempre. Aleluia, queridos. Glória ao nome santo do Senhor nosso Deus. Essa é a verdade de Deus a nosso respeito. Independentemente dos problemas, nós estamos dentro do plano perfeito de Deus, de sermos reis, profetas e sacerdotes ainda nessa geração. É para esse tempo, não é para logo ali na frente. É para esse momento que Deus deseja
nos elevar a essa posição. Agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá, diz o Senhor a teu respeito nessa noite. Então traga à tua memória quem é o teu pai nessa noite. Você precisa ter isso muito claro na tua frente. O meu pai se assenta no trono dos céus. Ele é o meu Deus. Agindo ele ao meu respeito, quem impedirá o agir de Deus? Aleluias. Então o que nós estamos falando? De uma vontade estabelecida no ser de Deus, disponível para nós na pessoa do Cristo, e que está se tornando em nós uma experiência através de relacionamento com o seu Espírito Santo. Tem uma vontade perfeita, entenda isso, é a vontade do Pai que você seja abençoado, é a vontade do Pai que você reine em vida. Isso está disponível para nós porque Jesus morreu na cruz do Calvário, e ali ele rasgou o escrito de dívida, ele nos perdoou, nos santificou, e o Espírito Santo de Deus agora está nos conduzindo para a mesa de Deus, para nós tomarmos posse disso. Então, na mesma proporção, você precisa entender que quanto mais do Rei Jesus você acessar, mais você viverá a plenitude da vida do reino. Quanto mais você acessa o seu Pai, mais você tem da presença dele. Isso é algo que nós notamos no dia a dia da nossa vida. Os filhos que ficam mais assim atrás do pai com a mãe, são aqueles que desfrutam mais da presença do pai com a mãe. Por quê? Porque eles correm mais atrás, eles acessam mais, eles buscam mais, eles passam mais tempo na presença desse pai. Aleluias. E para que você venha entender essa vontade, que já está disponível para nós, é só você tomar posse. Queridos, se você pudesse estender as suas mãos assim, com os olhos da fé e enxergar, está tão perto que você consegue tocar. A bênção de Deus, ela está tão perto de nós, que nós podemos só estender a mão pela fé e tomar posse, e trazer para a terra, porque tudo que Deus preparou, planejou para nós, já está disponível por Cristo Jesus. Nós só precisamos agora, pela fé, materializar isso aqui na terra. Então é só nós esticarmos os nossos braços pela fé e trazermos essa realidade para a nossa vida, porque assim deseja o Espírito Santo de Deus. E eu quero falar com vocês a respeito do personagem Noé, um homem que recebeu o chamado com 480 anos de idade. Imagine você isso. Não há limites para Deus operar. Deus não enxerga como os seres humanos enxergam a si mesmos. Deus não enxerga como a sociedade enxerga. Esse homem aqui, ele tem 480 anos. No início de todas as coisas, as pessoas elas tinham uma idade muito avançada, uma longevidade. Com o passar do tempo, imagine você hoje, nós já somamos 6.000 anos de depravação e pecado. Não vá ficar acreditando e engolindo essas teorias de evolução. A Terra não tem milhões de anos, isso é uma grande mentira. Então, após esses 6.000 anos todos aí de perversão e pecado, hoje nós não duramos muito mais. Nós temos uma expectativa de vida até boa, pelo fato de estarmos numa sociedade tão corrupta e tão pecaminosa, onde o salário do pecado gera morte, e a nossa cultura está impregnada de morte. Mas naquela época, lá nos primórdios de tudo, tão perto da criação, por quê? Porque olha, é tudo muito cruzado, a gente às vezes não pensa isso, né? Se você tem hábito de escola bíblica, você já desenvolveu esse pensamento. Mas às vezes nós não temos hábito de pensar, imaginar. Quando Noé faleceu, Abraão tinha 58 anos de idade. Será que eles se conheceram? Nós não sabemos. Mas esses personagens foram contemporâneos uns dos outros. Jó, por exemplo. Então, é muito interessante a palavra de Deus, as Escrituras. Mas isso você vai aprender aos domingos pela manhã, garimpar esses tesouros. O fato é que esse homem, esse profeta de Deus, ele recebeu o chamado com 480 anos. Ele recebe o anúncio, assim como Isaías disse, do que aconteceria logo ali no futuro. E assim como Pedro, o apóstolo, escreve a respeito de Noé, ele se torna um pregoeiro da justiça de Deus. No versículo 8 desse texto, diz respeito a esse homem, que ele achou graça aos olhos do Senhor. E ele era, na sua geração, um varão justo e reto. Noé andava com Deus. Olha, irmãos, isso diz muito a respeito desse homem. Primeiro que ele foi achado por Deus. Deus olhou do alto e viu um homem que tinha graça aos seus olhos. E segundo, Noé era um homem justo, um homem reto, um homem temente a Deus. Por que ele era um homem justo? Porque Noé andava com Deus. Queridos,
esse chamado, o que é que Deus faz para Noé? Um chamado a construir uma estrutura que traria salvação à terra. Ele chega e ele diz, o tempo desta geração é chegado ao fim, os homens estão se corrompendo, eu vou trazer um grande dilúvio sobre a terra, e um dilúvio global, não é um dilúvio local, e agora eu vou derramar chuvas dos altos céus, as barragens, as comportas da terra, elas irão estourar e vão inundar toda a terra. Construa uma estrutura que venha trazer salvação para as pessoas da sua época, Noé. Ele chega para Noé e ele chama Noé a construir uma estrutura de salvação. Ele chama a mesa desse homem para prover salvação para o povo daquela época. Entenda você que tem uma família comum, uma família normal, uma família igual a nossa, mas Deus olha essa família e enxerga uma família de graça, uma família reta, uma família justa, uma família que andava com o Senhor, tinha intimidade com o Senhor. E agora Deus escolhe essa mesa, para dessa mesa sair salvação para toda uma geração. Deus escolhe essa família para construir um ambiente de salvação para a humanidade. E agora, Noé começa a construir esse barco, um barco, um pouquinho menor que a medida do Titanic, uns 100 metros a menos. O barco, a arca, tinha 152 metros. Então, 100 metros a menos que o barco, o Titanic, para você ter uma ideia na sua mente. E por 120 anos, Noé começa a construir esse barco. Talvez ajudado pelos seus parentes, ajudado por pessoas que ele talvez possa ter contratado para aquela época, ajudado por aqueles empolgados de primeira viagem, porque não é assim? Às vezes nós pregamos, fazemos o apelo e vem um tanto de gente. Às vezes nós lançamos o convite, as pessoas vêm, elas fazem escola de liderança, elas ficam aqui um ano, aí nós ungimos aquele monte, 20 pessoas, 30 pessoas, mas aí na hora que começa a construir, na hora que começa a edificar, na hora que começa a suar as mãos, fazer calo nas mãos, entrar farpa, em construir uma estrutura de salvação para os demais irmãos, as pessoas vão desanimando, elas vão largando, alguns abandonam a fé, outros abandonam o ministério, acharam, se equivocaram, tiveram expectativa errada em relação ao ministério, achou que era glamour, palma, e não é nada disso, porque o ministério em si é árduo, o ministério em si, ele tem sim, esse elemento de gratidão, esse elemento de galardão, é uma bênção servir ao Senhor, mas ele também é algo que exige de nós responsabilidade, e essas pessoas vieram, Noé chamou, olha, Deus me ungiu e me chamou para construir uma estrutura que vai trazer salvação à humanidade, e muita gente empolgada certamente veio, eu estou conjecturando, e ao longo de 120 anos é muito tempo para se construir um barco, e o fato é que Noé conseguiu cumprir dentro desse prazo, e a Bíblia diz que o Senhor aguardava num período de longanimidade, lá no Novo Testamento, o apóstolo está escrevendo e dizendo isso, Deus estava com paciência com aquele povo daquela época, dando um tempo, olha, 120 anos é um tempo muito comprido para a pessoa se arrepender, e Deus estava falando, e a sociedade, a civilização daquela época, era por demais avançada para aquela época, para espalhar a notícia naquele globo, então entenda isso, que não foi uma coisa isolada, a mensagem do arrependimento chegou, a mensagem do arrependimento atingiu as vidas daquelas pessoas, e muita gente curiosa vinha, com certeza, observar o trabalho do Noé, e a mensagem de salvação, ela era pregada, e agora, ele constrói, e enquanto ele está construindo, à medida que a arca vai se elevando, junto com ela vai se elevando a mensagem da salvação, uma família cuja existência está vinculada ao propósito da salvação, e então, no segundo mês do ano 600 de vida do Noé fez 600 anos, passou 2 meses depois do aniversário, ele entrou na arca e Deus selou a arca. Entenda você que tem elementos de trabalho árduo, mas elementos miraculosos aqui nesse momento. Por quê? Primeiro que a convocação dos animais para a arca é algo miraculoso. Muitos cientistas observam esse comportamento, por exemplo, tão logo os bichinhos, eles começam a perceber que um vulcão entrar em erupção, o que é que os pássaros fazem? Eles migram de um lado para o outro. Então logo os animais eles percebam que vai acontecer um terremoto, eles, por esse comportamento instintivo, eles têm esse comportamento de retorno ao lar, e eles começam a sair do lugar da destruição para fugir. Então, os cientistas querem explicar tudo isso,
dizendo que foi um comportamento distinto. Os animais sentiram e migraram para casa, que é a arca. Mas nós sabemos que houve o elemento do milagre aqui, né? Que Deus, ele convocou esses animais para a arca. E ao reunir todos esses animais na arca, ele sela a arca com o poder dele. Ele fecha a arca com o poder dele, de modo que ninguém, nenhum guerreiro, poderia empreender uma máquina para entrar ali, né? E perfurar aquela arca, na tentativa de entrar naquele barco. Um grande dilúvio se abateu e consumiu a todos. Não vou me estender muito nessa história, porque tem algumas coisas que você precisa entender a respeito da vontade de Deus, deste plano perfeito, que está disponível a nós pelo poder do Espírito Santo de Deus hoje. E queridos, eu quero que você entenda que o símbolo que está aqui, de uma arca, que abriga pecadores e que os salva do mar, do dilúvio, o mar, a destruição do dilúvio, é um tipo de Cristo. Jesus, quando você olha para o Antigo Testamento e vê a sombra, você segue a sombra até encontrar o tipo, ou o que é que está provocando a sombra. Então nós olhamos no Velho Testamento a sombra de uma arca, e vamos procurando para seguir a sombra daquela arca e nos deparamos com Cristo. Ele é o tipo que projeta a sombra que é a arca. Então você olha para Jesus, ele é a arca da salvação. Ele é a arca que convida pecadores para se abrigar dentro dele, com a finalidade de salvar pecadores do dilúvio. Mar na Bíblia tem símbolo de inferno. Mar na Bíblia tem símbolo de coisas ruins. Mar na Bíblia tem símbolo de perdição, de pecado, de coisas que consomem o ser humano, que destrói o ser humano. Então Jesus é a arca que convida pecadores para dentro dele, para salvar. Entenda que Jesus, enquanto ele estava nessa terra, enquanto Cristo ia sendo levantado nessa terra, como a arca ia sendo levantada lá no Antigo Testamento, a sua vida e o seu ministério, ela era um chamado à salvação e ao reinado. Ele próprio disse de si mesmo, lá em João capítulo 12, versículo 32, e eu, quando for levantado na terra, atrairei todos a mim mesmo. Então Jesus, ele aguarda os pecadores no tempo da sua longanimidade. Pedro disse isso na sua primeira carta, lá no capítulo 3, versículo 20. Deus está tendo paciência com essa terra. Deus está longânimo. Ele é a arca, Jesus é a arca, e ele está estendendo a paciência, chamando pecadores, atraindo pecadores para dentro de si mesmo, para os livrar do inferno do dilúvio, para os livrar da perdição eterna. E agora, entenda que, tão logo Noé está ali dentro, e essa arca ela é selada, os que estão de fora se perdem no mar das tribulações, afundando para a morte, enquanto os que estão fora morrem, os que estão dentro estão na segurança da arca. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Entenda, meu irmão, que estar em Cristo não é estar isento de tremores, não é estar isento de provações. Estar em Jesus não significa uma vida mansa, uma vida só de regalia. Inclui também provações, tribulações. Por quê? Nós passamos por adversidade. Jesus mesmo disse isso: no mundo vocês terão aflições, mas estejam animados. Eu, o Senhor Jesus, venci o mundo. Olha, se Jesus venceu, pelo poder do seu Espírito Santo, nós também poderemos vencer todas as coisas. Aleluia! Enquanto lá fora, irmãos, o mundo estava desabando em chuva. Se você tem medo de chuva, imagina só como que estava lá fora. É uma chuva muito forte, chacoalhando, sacolejando a arca de um lado para o outro. E dentro, Noé se apegava à palavra de Deus a respeito do seu futuro. Noé se apegava à palavra, e é disso que se trata esse culto. Nós falamos, Jesus falou conosco através da boca do profeta Isaías. Eu falei para vocês as palavras a respeito do futuro de vocês, e vou cumprir cada uma das palavras que eu, Senhor, disse. Aleluia! Glorifica o Senhor Jesus. Isso é a verdade de Deus a teu respeito. Ele falou lá no passado coisas a respeito do teu futuro. Chegou a hora, queridos. Chegou o momento. Noé se apegava à palavra. Deus falou uma palavra a meu respeito. Lá no versículo 18 está escrito: contigo estabelecerei a minha aliança. Deus falou para Noé: olha, Noé, é com a tua família que eu tenho negócio. Olha, Noé, é com a tua família que eu tenho algo, um mistério muito grande com a tua família. Eu tenho algo a tratar com você, e é algo grande.
contigo e com a tua descendência, não é só com você e com seus filhos, eu estabelecerei a minha aliança, eu estabelecerei os meus propósitos eternos. Gênesis capítulo 7, irmãos, versículo 18, diz que prevaleceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra. Então a coisa ficou feia, veio problema, os problemas bateram na arca, a chuva veio, e quando nós falamos de mar, é problema, queridos. Os problemas vieram sobre a família de Noé, tribulações terríveis batiam e chacoalhavam a casa de Noé, a arca, de um lado para o outro. Prevaleceram as águas, cresceu o problema sobre a terra, mas, olha, queridos, que coisa maravilhosa, a arca andava sobre as águas. A arca, em algumas traduções, diz que a arca deslizava em cima das águas. O que os cristãos fazem no dia do seu problema, queridos? Eles deslizam sobre as tribulações. Não foi assim com o Pedro? Pedro, enquanto estava olhando para Jesus, ele caminhou em cima dos problemas, ele andou. Essa é a verdade de Deus a teu respeito, queridos. Pode ter problema, as águas podem crescer lá na nossa casa, elas podem bater de um lado para o outro. Sabe qual que vai ser a tua atitude em nome do Senhor Jesus? Você vai deslizar em cima desses problemas. Aleluia, queridos, glória ao nome santo do Senhor Jesus. Olha, aproveita isso e sai surfando em cima desses problemas aí, porque é para teu crescimento, é para tua edificação, é para a glória do Senhor, é para gerar experiências poderosas. O Senhor será glorificado através da tua casa, porque Ele chamou a tua casa, a tua mesa, para prover uma estrutura de salvação para a cidade de Alfenas. Deus tem propósito com a tua vida, amém? Glória a Deus. Aleluia. Quando vem a tempestade, os cristãos deslizam sobre as tribulações, debaixo da palavra do mestre. Glória a Deus. Olha, choveu 40 dias, esse número aqui não é um número aproximado, o escritor da Bíblia não estava supondo, talvez tenha chovido, não, é 40 dias, 40 dias de chuva. Esse número não é um número arbitrário, ele não está aqui por acaso. 40 na Bíblia representa um período de teste, um período de espera, tempo da espera. E é sobre isso que eu quero falar com você, tempo da espera. Uma arca com muitos problemas, mas uma arca que está no tempo da espera. No tempo da espera. Se você observar na Bíblia, várias vezes Deus está usando esse número 40 como esse tempo do teste. Por exemplo, Moisés sobe o monte e fica ali 40 dias. Os espias estão investigando a terra prometida por 40 dias, lá Nínive teve 40 dias para ser testada, antes que viesse a sentença final a seu respeito. Estar com Cristo, queridos, exige de nós um descanso em meio às provações. Durante o tempo da espera, o que nós fazemos? Nós trazemos à memória as palavras do Senhor, nós trazemos à memória as profecias, as palavras do Senhor, nosso Deus. O que Noé fazia enquanto ele estava dentro da arca? Enquanto a tribulação batia, e ele ouvia o barulho, ele escutava o rugido do vento lá fora contra a casa dele, a família dele. E o que ele fazia? Ele se apegava à palavra, ele falou: Deus, o meu pai falou comigo, Deus falou comigo que vai fazer, Deus falou que tem propósito na minha casa. Olha, parece que está tudo chacoalhando, o mundo está caindo lá fora, mas Deus falou, e se Ele falou, eu me apego. Esse é o lastro da minha vida, esse é a âncora da minha vida, com a qual eu vou me apegar. Deus tem uma palavra empenhada ao meu respeito, ainda que eu esteja no tempo da espera, porque é doloroso, queridos. Você já parou para pensar nas angústias do Noé? O barulhão da chuva lá fora, raio, trovão, aquela arca deslizando para um lado para o outro, aquele tanto de bicho. Embora muitos cientistas digam que na hora que entrou lá dentro, escureceu, ficou quentinho, diz que todo mundo hibernou. Eles tentam explicar dessa forma, né? Mas o cheiro não tinha jeito de tirar, não é? Você já foi no zoológico? Já viu o cheiro difícil que tem ali? Né? O cheiro complicado. Estava lá, Noé aguentando tudo aquilo, dentro da arca. Enfim, muitas tribulações, incertezas, a estrutura chacoalhando de um lado para o outro, o barulho do vento, as provações ameaçando a família, mas ele descansava no Senhor. A palavra de Deus possibilitou a Noé o descanso da fé. Deus tem uma palavra para minha família, Deus tem algo com a minha casa, eu descanso nisso. Deixa chover, pode vir tribulação de qualquer natureza,
Esse tempo da espera está difícil, 40 dias de chuva, mais um tanto de dias esperando a palavra se cumprir na minha vida, mas eu descanso nas palavras do Senhor, o meu Deus. Aleluia. Depois de 150 dias, Deus lembrou-se de Noé. É sobre isso que nós estamos tratando nessa campanha, Deus lembrou-se. Mas será que Deus esquece? Importante nós fazermos esse questionamento hoje, no primeiro dia da série. Será que Deus esquece? Isso é uma metáfora? Isso é uma figura de linguagem? O que o escritor está querendo dizer aqui para nós? Isaías capítulo 49, versículo 15 diz: porventura pode uma mulher esquecer-se do filho que cria, e não se compadecer do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Então não tem duas verdades na Bíblia. Mas o profeta diz que não esquece, e Gênesis está falando que esqueceu. Que história que é essa? Deus esquece ou não esquece? E aí nós vamos entender que o hebraico aqui dessa palavra, ele está dizendo que quando Deus lembrou-se de Noé, está falando que Deus pensou a respeito de Noé com o intuito de o abençoar. Eu fui procurar na Bíblia de palavra-chave, esse hebraico aqui lembrou-se, traduzido, Zacar, e está escrito desse jeito: e Deus pensou a respeito de Noé com a atitude interior de o abençoar. Não é assim? Lembra do ladrão na cruz? O que ele falou para Jesus? Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. E aí Jesus responde para ele assim: não, eu não vou pensar a você com o intuito de te beneficiar lá na frente, quando o reino vier. Hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. É para hoje que eu tenho para a tua vida. Então, isso traz para nós uma confirmação, que quando Deus está se lembrando de alguma situação, está escrito lá na Bíblia, lembrou-se Deus de Ana, e lembrou-se Deus dos israelitas, quando ele está falando ali a respeito de Sansão, e lembrou-se Deus que os seus filhos estavam lá debaixo do chicote dos egípcios. Está falando, queridos, presta atenção, porque esse é o pilar da nossa campanha de fé, da nossa série de ministrações. Um Deus que está pensando em você com o intuito de te abençoar. Isso é maravilhoso, isso é poderoso, isso inspira em nós temor, tremor e grande esperança e consolo também. Por quê? Quando Deus pensa a nosso respeito com o intuito de nos abençoar, aí, queridos, agindo o Senhor, quem impedirá? Quem impedirá? Conta essa notícia aí para o teu irmão que está do seu lado, dizendo assim: o Senhor, o teu Pai, pensou sobre você com o intuito de te abençoar, e agindo Ele, pergunta assim: quem impedirá? Quem, queridos? Quem impedirá? Será espada, tribulação, sofrimento? O que vai impedir o nosso Deus? Ele já se posicionou, Ele está vindo ao teu encontro nessa noite. Aleluias, glória a Deus. Pensar a respeito com o intuito de agir ao seu favor. Olha, tudo que Deus planejou a respeito do seu servo Noé, Ele cumpriu. Quando Deus começa a agir, não há dilúvio que prevaleça. A NVI, lá no Salmo 29:10 diz: o Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como um rei perpetuamente. Esse mesmo Deus que se assenta sobre o dilúvio é aquele que permite que seus filhos deslizem de um lado para cá em cima da tribulação. Olha aqui, tribulação, o que eu vou fazer com você? Eu vou surfar em cima de você, porque o meu Pai é aquele que se assenta em cima do dilúvio. Ele dá a ordem, Ele dá o comando. Agindo Ele a respeito da minha vida, quem é que vai impedir esse Deus? Aleluia, Ele está acima de qualquer tribulação. Querido, se alegre, porque o tempo da espera chegou ao fim. Essa é a notícia de Deus para você nessa noite. É a notícia do Senhor. Se alegre, esteja contente. Se alegre, porque o tempo da tua espera chegou ao fim. Nós ficamos muitas das vezes assim, titubeando. Jesus está passando, a orla do manto dele está se balançando na nossa frente. Estica a tua mão e toca, querido. Estica a tua mão e pega, em nome do Senhor Jesus. Recebe, aplica isso na tua vida. Porque nós às vezes nós acostumamos com a tribulação. E o inimigo é sutil. Às vezes ele vai nos fervendo numa panela de água quente, nós vamos ficando lá dentro. Por quê? A tribulação vai se acostumando debaixo do chicote do inimigo. Mas hoje o Senhor teu Deus está
proclamando liberdade, está dizendo para você: chegou o fim desse dilúvio, chegou o fim dessa tempestade, sai de dentro dessa arca. Olha, você é salvo, mas você tem vivido muitos problemas ao longo dessa jornada, já é um tempo de espera muito grande, 40 dias, 150 dias, talvez até mais. Olha, em nome do Senhor Jesus hoje, Ele está dizendo a teu respeito: chega, acabou, chegou o fim, sai para fora dessa arca, porque tem um sinal nos céus para você nessa noite, dizendo que a teu respeito o Senhor Deus, Ele empenhou uma palavra, fiel e verdadeira, e Ele cumprirá todas as coisas. Olha, queridos, quando Deus lembrou, é o versículo que nós lemos, Gênesis 8, capítulo 8, versículo 1, e lembrou-se Deus de Noé. O que significa lembrou-se? E Deus pensou em Noé com a finalidade de o abençoar. Então logo Deus pensou, Ele já se mobilizou para agir, e agindo Ele, ninguém impede, porque Ele é o Senhor do dilúvio, Ele que se assenta em cima dele, Ele é quem conduz os seus filhos. E a palavra de Deus, aqui no versículo 1 que nós lemos, ela diz que Deus fez passar um vento. Olha o vento de Deus passando na tua vida hoje, queridos. Deus, Ele fez passar um vento, e a água aquietou. Isso é resposta de Deus para a tua vida. Essa tribulação, esse mar revolto, Deus hoje está liberando um vento de avivamento, de poder, sobre a tua casa, sobre a tua família, e aquietando isso hoje, aquietando. E Deus fez passar um vento, e as águas aquietaram. Queridos, quando o Senhor decide agir, as águas recuam. Por quê? Porque a partir daqui, seguiu-se uma sequência de eventos que levaram Noé ao cumprimento da palavra de Deus. Quando eu anotei isso aqui no meu esboço, eu senti virtude da parte do Senhor. Porque eu creio, queridos, preste muita atenção, eu quero ouvir os testemunhos depois. Eu creio que a partir de hoje vai começar um start de eventos, e você vai começar a anotar. E você vai começar a perceber eventos significativos na tua vida a partir de hoje. Aleluias! Eu estou tomando posse para a minha vida e para essa igreja, queridos, como Filadélfia, nessa cidade. Eu creio que hoje Deus startou algo na tua vida, Deus deu play, Deus está girando a chave de ignição hoje na tua vida. E a partir disso nós vamos começar a ver um movimento. É água que aquieta, é o monte que se eleva e nós podemos enxergar o monte, a nossa segurança. É aquela pombinha trazendo a esperança de novo, o ramo da oliveira para nosso lar, e você abre a janela e respira o ar puro do novo mundo, das bênçãos que Deus tem para a tua vida, até que a porta se abra e você venha possuir o reino de Deus, tudo aquilo que Ele tem para a tua vida, e você venha pisar a tua promessa, e você venha levantar um altar em glorificação ao nome do Senhor Jesus, lá no meio da tua promessa. Você tem fé para possuir isso, queridos? Não sei, tem pessoas aqui que têm filhos que estão por aí nesse momento, trazendo dor, trazendo sofrimento, desviados. Você vai erguer um altar em adoração ao nome do Senhor Jesus lá na tua casa. E não vai faltar ninguém, porque a família de Noé estava completa no entorno da mesa. Não vai ficar ninguém de fora, queridos. Ainda que seja o Cã, ainda que seja o Jafé e o Sem, porque cada um tem um jeito, você sabe lá na frente. Que cada um tinha uma personalidade. Vai estar todos à volta da mesa, adorando a presença do Senhor, o nosso Deus. Toma posse disso, queridos. Aleluias. A partir de hoje, eventos em sequência, que estão te levando ao cumprimento da promessa. Quando a terra secou, o Noé, ele não perdeu tempo, ele levantou um altar ao Senhor. E o Senhor confirmou suas palavras sobre o seu servo, dizendo: a bênção que eu tenho para você não diz respeito somente à tua casa, é para todos, é para a terra inteira, é para a geração toda, é para nós nessa noite, queridos, é para a sua descendência. Começa hoje. Deus falou assim: olha para os céus, eu vou colocar o arco celeste. O arco celeste é um símbolo de que as minhas promessas, elas não falham. Olha, toda vez que tiver chuva, assim, você vê o arco celeste, lembra do teu pai. Lembra dessa promessa, porque você é descendente desse Noé aqui, você veio dessa linhagem sagrada, você é filho do Deus Todo-Poderoso. Essas promessas dizem respeito a nós. Se Deus falou, está falado. Se Deus falou, Ele vai cumprir na tua vida, na tua casa, na tua família. Fiel é esta palavra: tudo o que planejei acontecerá, eu irei cumprir toda a minha vontade na tua vida. Amém, queridos? Glória a Deus, glorifique o nome santo do Senhor, nosso Deus. Eu creio que o sopro de Deus está passando aqui hoje,
sobre as águas tempestuosas da tua vida, e está começando hoje um grande milagre, uma sequência de eventos que vão te levar a viver a promessa de Deus na tua vida. Aleluia, sela isso, queridos, com 3 améns para a glória do Senhor Jesus.